Então, seja bem-vindo, voluntário e voluntária. Este é o canal Beatriz Está Viva. Eu sou Jota e você está no lugar errado. Esse é um canal dedicado a fazer teorias sobre desventuras em série e sobre todo o universo literário envolvendo Lemony Snicket, o que é uma péssima ideia. Por isso eu recomendo que você vá embora. Mas se você decidir ficar, é por sua conta em risco. Hoje vamos falar mais uma vez sobre Veneno no Café da Manhã, o Poison for Breakfast, o próximo livro de Lemony Snicket que está marcado para ser publicado no dia 31 de agosto deste ano. Então, o porquê eu estou fazendo esse vídeo? A editora contratou um serviço feito para divulgar o livro, né? Muita gente estava reclamando sobre a pouca divulgação deste livro e as críticas continuam. Esse livro foi muito menos divulgado do que os livros de desventuras em série, do que os livros de só perguntas erradas, mas a editora fez um passo muito importante para a divulgação do livro, que foi convidar, críticos para poderem fazer análises deste livro. Então, os críticos podem se inscrever no site específico e então receber uma cópia digital do livro e puderam assim escrever suas críticas. O site é o NetGalley, We Help Books Success. Então é o netgalley.com, você pode procurar aí em inglês. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E esses críticos, né, têm lançado suas resenhas sobre os livros. É interessante que algumas dessas resenhas, provavelmente o site achou que davam spoilers e foram removidas. Mas eu consegui ainda recuperar algumas dessas resenhas e irei divulgar aqui no vídeo de hoje. Então, não que tenha de fato spoilers importantes, mas o site achou, né, que era por bom retirar essas críticas do site, mas as informações estarão nesse vídeo. Então, o que é que os críticos estão achando? Quais são as críticas? Ainda tem poucas críticas, então dá para ler todas que tem até o momento. No momento divulgadas mesmo, tem apenas 4 críticas, né? E que foram removidas tem 3, ou 2 ou 3 críticas, né? Que vamos ver aqui. Então, bora ler essas críticas, são muito interessantes, e tirar nossas conclusões e, quem sabe, fazer teorias. Eu pude traduzir aí algumas críticas e vamos ver o que é que tem escrito nelas. Então, a primeira crítica é aí de Mary C. Ela é crítica literária. Ela deu 4 estrelas, né? Ou seja, uma pontuação de 4, a máxima pontuação é 5. E o que é que ela escreveu? Como uma adulta que leu Desventuras em série e frequentemente pensa naquela série com calor e nostalgia, este livro foi como uma mão delicada colocada sobre meu ombro. O estilo clássico da escrita de Lemony Snicket me trouxe de volta à minha infância e de ficar acordado até tarde da noite perto de uma lâmpada para devorar suas histórias. Embora esse seja um tipo de história muito diferente do que acho que a maioria de nós está acostumada com este autor, pensei que era muito parecido com Lemony Snicket escrever um livro sobre filosofia no estilo de um mistério. Parecia tão certo, se não um pouco confuso. Então, o que é que nós podemos deduzir dessa crítica? Como eu tinha dito, né, esse livro, Veneno no Café da Manhã, é um livro que mais filosófico. Eu falei sobre isso lá nas minhas teorias, com base na sinopse e com base na capa, né, na arte da capa. E aparentemente eu estava certo, né? Então, essa crítica acredita que as pessoas que estão acostumadas com os livros de Lemony Snicket talvez se surpreendam. Ela quer dizer que é um tipo de história diferente, apesar de usar a mesma linguagem de Lemony Snicket. Então, vamos esperar para ver pessoalmente o que é que ela quer dizer com isso. Mas o que ela não gostou, aparentemente, que ela deu 4 de 5, então teve alguma coisa que ela não gostou, ela que disse que pareceu um pouco confuso, né? Então nada que pôde atrapalhar demais a experiência dela,
E nós também podemos ver, ó, que o tom de mistério, que comum aí em Só Perguntas Erradas, vai se manter neste livro, mas eu ainda acho que vai ser um mistério diferente. Mas vamos aí para a próxima crítica. Então esse crítico literário, Alex N., crítico literário, ele deu a nota 5 estrelas. Então, bora ver o que é que ele gostou tanto, que é a nota máxima. Então ele começa aqui, ó. Obrigado ao editor por fornecer um EARC, um anagrama, que aqui significa uma cópia para leitor eletrônico avançado, em troca de uma revisão honesta. Tá? Então agradecendo aí o fato de ele ter recebido essa cópia para fazer a crítica. Já se passaram anos desde que li qualquer coisa de Nemanja Snikt, uma palavra que aqui significa o homem real por trás do personagem fictício Daniel Handler. É uma piada. E eu estava realmente preocupado em me decepcionar, já que ele é o segundo autor monumental da minha infância que visitei este mês. Mas, oh meu Deus, estou feliz por ter lido isso. Eu não posso dizer muito sobre o enredo, não quero estragar a surpresa. Então, há surpresas. Mas Snikt menciona como os livros parecem uma conversa com um autor, e isso nunca parece verdadeiro. Eu deveria ter traduzido, né? Não parece mais verdadeiro do que em sua escrita. Ele consegue transformar um fluxo de pensamento confuso, relacionável, em uma história tão coesa, engraçada e instigante. E ainda estou absolutamente pasmo de como ele faz isso. Há algo eternamente reconfortante em ler algo com um narrador tão abertamente confuso quanto seus próprios pensamentos. Então veja que interessante. Esse crítico concorda com a crítica anterior de que o livro é confuso, só que ele gostou disso. Então, eu também acho que vou gostar. Eu gosto de livros confusos, mas que há coesão de alguma forma, que você precisa raciocinar para poder juntar tudo, né? E eu acho que esse livro vai ter isso. E esse crítico aí, ele estava com o pé atrás quando foi ler o livro, né? Porque ele tinha uma grande referência de desventuras em série e ele estava já aquela expectativa, poxa, vai ser um livro diferente de Desventuras em Série, vai ser um livro que foi rejeitado por outras editoras, mas ele se surpreendeu positivamente, tanto que deu a nota máxima. Eu acho que eu vou confiar muito no que esse Alex N. disse. O meu hype, não é uma palavra que eu uso com muita frequência, o meu hype subiu bastante com essa crítica. Espero que a de vocês também. Vamos para a próxima crítica. Então, eu descreveria Sofia K. Ela é vendedora de livros, né? Ela deu 3 estrelas de 5. Então ela não achou tão bom assim, mas ainda achou mais bom do que ruim, né? Senão dava 2 de 5, né? Então vamos lá. Eu descreveria esse livro como instigante e sem sentido. Se você cresceu lendo A Zoe, né, Desventuras em Série, adoraria o estilo de escrita e o toque peculiar no final do livro. Vai ter alguma surpresa no final do livro. Ele fazia malabarismos com filosofia, alguns tópicos sérios e pensamentos sobre a morte e muito mais. Então, aquilo que eu falei a respeito dos passos para a morte, né, como lidar com o luto ou com a notícia da morte, eu ainda continuo achando de que o livro vai tratar sobre isso. Olha como ela conclui. Não atingiu o alvo para mim, mas acho que os leitores mais jovens, transformados em novos adultos, vão adorar isso. Então essa crítica, né, ela é vendedora de livros, ela disse que não se sentiu tocada. Não se sentiu muito tocada, né? Não atingiu o alvo. Ou seja, ela criou certas expectativas no início da leitura do livro, mas depois acha que não atingiu as expectativas dela, né? Por isso que ela deu 3 de 5. Ainda assim, o que ela diz aqui é exatamente o que nós detectamos nas outras críticas. A diferença é que ela não gostou muito, né? Ela não gostou muito. Mas ela diz, ó, jovens adultos vão adorar isso, né? Então, eu sou um jovem adulto, né? Eu vou gostar, né? Eu adoro a Deus, mas vou gostar bastante, eu acho. Mas continuando aqui. Jaden Emin, crítico, também crítico literário. Ele deu 3 estrelas de 5.
Vamos ver o que é que ele achou. Este livro é muito difícil de descrever e seu enredo realmente não faz justiça ao descrevê-lo, mas tentarei mesmo assim. Poison for Breakfast é um livro para todas as idades do autor Lemony Snicket, no qual o autor e também o personagem principal da história encontra uma nota sinistra após comer seu café da manhã, que ele diz que ele tinha veneno no café da manhã. Essa é a sinopse, nós já sabíamos disso. O resto do romance segue Snicket enquanto ele refaz seus passos para cada lugar onde comprou cada ingrediente para seu café da manhã para descobrir se algum deles poderia tê-lo envenenado. Esse é um detalhe que eu não sabia nem havia detectado em como vai ser a investigação de Lemony Snicket, porque Lemony então deduziu, logo no início da história aparentemente, que se havia veneno no café da manhã foi de alguma forma em algo que ele comprou e que estava envenenado, né? Algo que ele comprou estava envenenado. E a investigação dele neste dia vai ser com base em revisitar os locais em que ele passou para poder comprar os ingredientes do café da manhã. Nós sabemos que pelo menos ovos tinha naquele veneno, naquele café da manhã, né? Então, porque na capa tem ovos. Mas continuando. O resto do romance segue Snicket enquanto ele refaz seus passos, eu já li. Este é um livro que não é realmente sobre veneno, mas sobre uma espécie de crise existencial pela qual o autor e personagem principal caminha filosoficamente. Engraçado no estilo característico de Snicket, mas talvez um pouco mais maduro e menos intrigante para as crianças do que alguns de seus outros livros. Mas quem sou eu para dizer? Então, olha, veja que interessante. Esse crítico, ele diz basicamente o seguinte: eu gostei, né? Mas eu acho que não vai fazer sucesso entre as crianças. Ele disse isso, né? Ele disse também algo que eu já tinha dito: vai ter muito a questão filosófica e Lemony Snicket vai passar por uma crise existencial durante a narrativa. E ele diz aí, ó, a expectativa dele era que fosse parecido com Desventores de Série ou com Só Perguntas Erradas. Mas ele disse aí, ó, não parece tanto. Não é tão intrigante quanto Desventuras em Série. Eu acho que nada consegue ser tão intrigante, né, quanto Desventuras em Série. E mais maduro, né? Então, Desventuras em Série já era meio maduro. Ele deve estar comparando aí com Só Perguntas Erradas. Apesar de eu achar Só Perguntas Erradas um tom até mais maduro do que Desventuras em Série, em alguns aspectos. Mas ele só está dizendo, eu acho que não vai fazer sucesso entre as crianças, né? Mas eu não sou mais criança, estou querendo ver se eu vou gostar, né? Então, eu acho que eu vou gostar. Agora vamos chegar aqui à parte que a coisa ficou mais séria. Essas críticas são de pessoas anônimas. Elas foram retiradas do site. Acharam que eram críticas muito que estragavam de certa forma o final. Eu não acho que seja que estrague nada aqui. Mas você consegue deduzir talvez mais informações do que os editores gostariam que você deduzisse, né? Por isso pediram para retirar. Mas bora lá. Anônimo. Adorei. Parte livro de memórias, parte capricho, parte filosofia. Essa frase aí, né, já mostra outra coisa importante. Parte livro de memórias. Então, um livro de memórias, você narra ali o que aconteceu na sua vida, né? Livro de memórias. Então, teremos descrições da vida de Lemony Snicket, algo que nós tivemos lá, de certa forma, bem embaralhada e confusa, no livro, a autobiografia não autorizada de Lemony Snicket, mas agora teremos a narrativa sobre a vida de Lemony Snicket. Eu acho que é isso. Isso foi o que a editora não queria que a gente soubesse antes. Mas, se de fato for assim, vai ser ótimo, né? Vamos poder... Há espaço para incluir as teorias no universo de Desventuras em Série, né? A minha preocupação, na verdade,
era que não daria para incluir Poison of Breakfast no universo de Desventuras em Série. Eu achei que ia ser parecido com aqueles livros que ele escreveu para crianças menores, né? Que é tipo em universo separado, né? Que nem aquele o compositor está morto, que nem um pedacinho de carvão. Não se encaixa de certa forma muito bem no universo de Desventuras em Série. Mas se é um livro de memórias, eu acho que vai se encaixar nesse universo e é isso que eu também estou querendo ler para poder encaixar nesse universo. Mas vamos continuar. Parte livro de memórias, parte capricho, parte filosofia. A mensagem pode ser: viva cada dia como se fosse o último. Ela já, talvez por isso, né, também os editores acharam muito que estraga, né, a experiência, porque ela já disse aí qual é a mensagem do livro, né? Viva cada dia como se fosse o último. Mas eu já tinha deduzido isso. Esse livro me deixou feliz. Foi uma leitura rápida e satisfatória que devorei de uma vez. Há uma história, mas há mais barras laterais do que o enredo original, e isso funcionou para mim. Sorri ao ler a justificativa para não comprar pão na padaria e relacionado a não querer ser amigo de um supermercado. A definição longa da página da palavra literatura foi uma alegria ler esse livro nerd. Este é definitivamente um livro que leva você mais fundo na mente do autor, mas também no autor como a cabeça do leitor. Ele conta histórias enquanto conta a sua própria história, que começa com seu café da manhã. Eu não vejo notas do capítulo até o final, mas teria gostado de referir-se a eles durante a leitura, pois eles responderam a muitas perguntas que tive durante a leitura deste livro. Situado em um dia com um enredo mínimo e muitos meandros, Snicket atinge o grande e pequenas perguntas em um tom gentil e bem-humorado. Ele não se leva muito a sério, nem espera que o seu leitor o faça. Adorei ilustrações e a profundidade de imaginação mostradas aqui. É outro detalhe que nós não sabíamos. Ilustrações dentro do livro. Vai ter, porque a capa, muita gente criticou. A capa teve uma ilustração muito ruim, muito simples, né? Mas esse crítico anônimo, ele gostou das ilustrações internas, então vai ter gravuras, né? Uma boa notícia. Em última análise, acredito que o autor está dizendo que a imaginação é nosso superpoder secreto. Não podemos nos dar ao luxo de perdê-lo e devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para usá-lo e desenvolvê-lo. O verdadeiro público deste livro inclui aqueles que cresceram lendo Lemony Snicket. Eu li todos os seus livros para os meus filhos há mais de 10 anos e tive uma sensação maravilhosa de voltar para casa quando li este livro. Né? Então, público-alvo não são mais as crianças. Né? Eu acho que não. Eu acho que o público-alvo é quem era criança quando leu Desventuras em Série. Esse é o público-alvo principal e é quem vai gostar desse livro. E ponto final. Né? Ponto final. Agora, Anônimo. Outro Anônimo. O que é que ele escreveu? Tom de voz familiar. Uma frase que aqui significa foi divertida nas primeiras 60 páginas, mas irritou essa senhora. A repetição do desejum me deixou feliz por estar lendo um texto e não ouvindo este livro em áudio. Pretendo presentear meus filhos no Natal, na esperança de que possamos ter uma discussão sobre isso e relembrar suas memórias de Lemony Snicket. Lembro-me com carinho de esperar o lançamento do próximo livro de Desventuras em Série. Se você ainda não leu nenhum desses, você pode querer. Esses livros sobreviveram a muitos expurgos de nossas estantes e estou economizando para meus netos. Obrigado, Lemony Snicket, e continue escrevendo, por favor. Então aqui nós temos, evidentemente, uma senhora escrevendo, uma senhora de idade. O que é que ela achou? Ela amou as 60 primeiras páginas, mas ficou irritada com o finalzinho, né? Por que será? A gente não sabe. Vai ter algum tipo de repetição da história, pelo que ela disse, em algum momento? Algo que parece ser enfadonho se ela estivesse escutando em vez de ler, né? Então provavelmente sim. Lemony Snicket gosta às vezes de fazer obras onde o gráfico na página é importante. E nós podemos ver isso muito no livro A Autobiografia, né, de Lemony Snicket, onde a forma como a página está impressa conta uma história. E nós vemos isso muito mais
em De Beatrice Letras, né, as cartas de Beatrice, onde isso é uma parte fundamental do enredo, e também nas cartas para o editor. Então, é bom saber que Daniel Handler não desistiu dessa característica gráfica dos seus livros, né? Porque é uma parte importante da identidade de Lemmenschnicht. O fato de que Lemmenschnicht é um escritor no universo dele, e por causa disso, o que acontece com ele afeta a forma como ele escreve e até o papel em que está escrevendo, ou as palavras que ele usa. Isso é muito importante e é bom saber que isso vai continuar aqui, né? Isso é a melhor notícia para mim, apesar dessa senhora não ter gostado de ter que reler alguma coisa que ela já tinha lido, né? Mas você pode simplesmente pular a página. Claro, se não tiver ali algumas dicas ocultas que talvez você não tenha percebido, senhora. Esse é o meu trabalho, afinal de contas. Última resenha. Embora eu acredite que os leitores de qualquer idade irão gostar deste livro, sinto que os adultos terão mais prazer nessa diversão rápida e divertida. As informações educacionais combinaram perfeitamente com a inteligência geral e o humor. Esta foi a maior diversão literária que já tive em tempos. Então, eu posso dizer, não fui eu que escrevi isso aí, mas foi alguém que eu acho que se parece muito comigo. Inclusive eu me inscrevi para ver se eu ganhava esse livro aí, né, para fazer uma resenha, mas infelizmente não ganhei. Mas ganhei as resenhas e agora estou passando para vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E assine o canal e ative as notificações, porque afinal de contas um vídeo pode surgir a qualquer momento. Eu só gravo quando eu quero e se eu quero. Então é melhor você ter as notificações aí para saber quando é que eu publiquei algum vídeo. Então, até mais.